Oi, aí, gente, tudo bem? Testão é amanhã. Todo mundo querendo saber essa matéria de geografia totalmente desnecessária para nossa vida, porque ninguém quer saber o que acontece na Rússia, ninguém quer saber o que acontece na China, mas pro testão a gente precisa saber. Então vamos deixar isso de lado e focar aqui. Bom, o primeiro módulo fala um pouco sobre a Rússia, tanto os aspectos naturais quanto os aspectos sociais e econômicos. Então é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Bora começar pelos aspectos naturais da Rússia. Deixa aqui, quem quiser tirar o print, tira. Então, bora começar. Bom, a Rússia é um país muito grande. Ele tem em média 17 milhões de quilômetros quadrados, que é bastante, né? Faz fronteira com muitos países e, na verdade, esse seu tamanho facilita a questão das trocas comerciais internacionais, mas dentro do seu próprio país dá uma dificuldade nesse comércio, por ser muito distante. Ô, luzinha lascadinha. Perdão, gente. No entanto, o que a gente tem que entender é que lá eles desenvolveram vários métodos para facilitar esse comércio interno. Bom, a Rússia, por ser um país muito grande, ele está dividido. Tem uma parte que faz parte da Europa e uma parte que faz parte da Ásia, ou seja, é um país que está dentro da Eurásia, esses dois continentes. A parte do oeste, o oeste russo, faz parte do leste europeu. E a parte do leste russo faz parte do oeste asiático. Beleza? Então bora lá. Bom, para quem quer saber, a capital da Rússia é Moscou. Moscou fica na região europeia. Por isso, e por conta de outros motivos, a região europeia é a mais populada, ou seja, a maior parte da população da Rússia e das concentrações urbanas se localiza na região de Moscou, próxima para essa região da Europa, por conta que lá as indústrias são de maior fácil acesso, e essa questão mesmo do desenvolvimento urbano é muito mais presente lá do que na região asiática. Hoje em dia, de uns anos para cá, vem se desenvolvido. No entanto, antigamente, onde começaram as civilizações, essa era a principal região, até porque a Europa se desenvolveu primeiro do que os outros continentes. Bom, vamos ver um pouquinho sobre como eles fazem para facilitar esse comércio. Eles desenvolveram uma ferrovia, a ferrovia Transiberiana. Por quê? A parte do leste é chamada de siberiana, por isso Transiberiana. Bom, essa ferrovia atravessa toda a região meridional do país, essa região mais próxima ao meridiano. E ela interliga todos esses focos comerciais. Então, todas as regiões próximas à ferrovia costumam ter uma grande concentração de indústrias, uma maior concentração mesmo dessa área urbana e não tanto da dependência da agropecuária. Bom, ao seu redor ficam esses centros industriais, como eu já falei, e essa ferrovia facilita muito o comércio interno do país. Bom, o que tem lá, né, dessas indústrias? Bom, a principal característica que a gente tem que compreender das indústrias é que quanto mais quantidade de recurso na região, mais fácil vai ter essas indústrias. Ou seja, se eu tenho em abundância minérios naquela região, é muito mais fácil eu ter ali uma indústria focada em minério do que em petróleo, por exemplo. Então, eles vão seguir o que eles têm de predominante naquela região. Bom, alguns exemplos de matérias-primas muito presentes na Rússia é o carvão, tanto de ferro quanto de outros materiais. O carvão, o ferro e outros minérios, e o petróleo e o gás natural. Por isso, e uma das coisas muito importantes que a gente tem que saber é que o resto do mundo depende muito do gás natural e do petróleo que é exportado da Rússia. Ou seja, se der algum problema lá, ferrou pra gente aqui, porque o valor da gasolina vai subir muito, porque é o nosso principal exportador. A gente e outros países do mundo importam muito dessas fontes de energia da Rússia, porque tem lá em grande abundância. Tá, então a gente falou da ferrovia transiberiana, das indústrias, da questão da Eurásia, e agora vamos entender um pouquinho do clima, do relevo e da vegetação. Vamos começar pelo relevo. O leste
russo, que é a região da Ásia, tem predominância em altos planaltos, ou seja, uma elevada altitude. O que divide essa questão do relevo são os montes Urais. Os montes Urais, eles ficam nessa parte aqui. Então, ó, os montes Urais, eles vão dividir essa região de menores altitudes com as maiores altitudes. O leste da Rússia, maiores altitudes, elevadas altitudes. Um exemplo aqui é o Planalto Central Siberiano que a gente lembra da região asiática. E no outro lado, que é o lado do oeste russo, tem o que? Planícies, ou seja, algo plano. É como se, quando você fosse para o lado do leste russo, que é a parte asiática, o relevo fosse assim. Tá vendo que ele tem essa elevação, porque é uma maior altitude? Agora, quando você tá indo para a região do oeste russo, que é a parte europeia, o relevo ele vai ser assim. Ele vai ser assim. Ele vai ser plano. Então, a gente tem que lembrar. Planícies, planaltos. Bom, o clima. Existem 4 climas na Rússia. O polar, que fica na região norte. Depois dele vem o frio, que continua sendo gelado. O semiárido, que fica na região do sudeste, e o temperado, que fica mais pro oeste. Então, é como se fosse 1, 2, e tipo, como se fosse dividindo assim. Beleza? São esses 4 climas. Polar, frio, semiárido e temperado. O temperado a gente tem que associar, é o mais para baixo, tá mais próximo da linha do Equador. Os mais para cima são os mais frios, então, polar e o frio. A questão da vegetação. Existem também 4 tipos de vegetações que seguem o meu clima, porque toda vegetação sempre vai seguir o clima, sempre vai estar relacionado ao clima e ao relevo. Vegetação. No norte eu vou ter a tundra, que é um tipo de vegetação típico da Rússia. Depois eu vou ter a boreal, também chamada de taiga na Rússia. Ela fica nessa região do meio. Depois a subtropical, que fica também no meio, mas um pouco mais para baixo. E no sul eu tenho os steppes. Steppe, gente, como a gente pode explicar? É o mesmo tipo de clima, mesmo tipo de vegetação presente no Cerrado brasileiro. O que isso quer dizer? Essa região de matinho, de vegetação assim que não necessita de tanta água, porque existe uma escassez na água. Agora que a gente já falou sobre os aspectos naturais, a gente vai falar sobre a importância geopolítica e alguns dos conflitos que a Rússia já passou. Tá aí, ó, pra quem quiser tirar print. Beleza? Beleza, bora lá. A Rússia, antes de virar um país independente, fazia parte da URSS. No entanto, antes de fazer parte da União Soviética, ela era um império, o Império Russo. Depois do Império Russo veio a União Soviética e depois a Rússia virou um país independente. Bom, o URSS, o que é isso? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lá, eles tinham uma política socialista e eram muito diferentes de todo o resto do mundo. Bom, gente, a União Soviética, ela foi dissolvida, né? Ela acabou logo após a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não foi uma guerra direta, porque ela não foi armada. No entanto, foi uma guerra entre interesses. Eles queriam ter a maior influência sobre o mundo. Bom, depois dela ter se dissolvido, os países se separaram. Bom, a Rússia, após a divisão da União Soviética, ela e outros países que também faziam parte dessa união, eles passaram a fazer parte de uma comunidade dos Estados Independentes, ou seja, pararam de ser uma república, tudo junto, eles viraram independentes. A CEI, ou SEI, vocês escolhem como vocês falam. Bom, lá eles criaram essa comunidade para conseguir se ajudar, ainda mesmo não sendo mais uma república, para que eles conseguissem se defender internacionalmente. De qualquer coisa que acontecesse, era uma comunidade onde eles estavam juntos. Bom, logo após eles terem dissolvido, os países meio que ficaram perdidos.
Porque pensa, você passou muito tempo lá dentro daquela república, dentro daquela união de vários países que te ajudavam na sua economia, na sua política, na sua sociedade, e agora você tá sozinho, você tem que se virar sozinho. Em vários aspectos isso é muito bom, mas logo que aconteceu eles não sabiam o que fazer. Então, a Rússia, ela teve parte da sua economia quebrada. Aquele país que era uma potência, caiu. Assim, facilmente. Bom, eles não sabiam como continuar sendo aquela mega potência que eles eram no século XX. E aí, na questão bélica, na questão da sua estrutura aeroespacial, eles tinham diminuído o investimento nessa parte, porque como a economia tinha quebrado, não tinha como eles continuarem investindo. Então, por exemplo, como eu falei que era uma questão de luta por interesses na Guerra Fria, muitos interesses deles daquela época tiveram que acabar, porque eles não tinham mais como investir nessas áreas de tecnologia, de inovação, e com isso outras potências foram se desenvolvendo nessa época. No fim do século XX, com sua economia quebrada, e no século XXI, ela passou a ter uma economia emergente, ou seja, a partir do século XXI, a Rússia ela começou a ser um país emergente, assim como os BRICS, que são outros países que também estão desenvolvendo sua economia. Ele continuou tendo um poder bélico, voltou a ser uma potência nessa questão dos armamentos, até mesmo por suas influências da União Soviética, que naquela época eles eram uma potência totalmente bélica. Outra coisa também que é importante a gente saber sobre logo depois de ter acabado a União Soviética é a questão de que a Rússia entrou em uma espécie de pacto da ONU que eles desenvolveram, que quem faz parte é os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido, que é o Conselho de Segurança da ONU. Que junto com essas outras 5 nações, eles têm o poder de escolha sobre o que vai acontecer no mundo. Como assim? É como se fosse, sempre falam que o mundo ele não é controlado. Que, cada país tem o seu controle. Mas não, tem aqueles países específicos que são potências e que sim, têm um poder sobre os outros. Ou seja, União Europeia, quem vai falar se pode entrar ou não? Esses países. Algum tipo de comunidade, quem vai falar se pode entrar ou não? Esses países. Então são sempre eles que estão envolvidos e sempre são eles que estão no poder. Eles até dizem que é o Conselho de Segurança, mas será mesmo que é de segurança? Vou ser bem sincera aqui, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas eu acredito que tem alguma coisa errada aí, porque não faz sentido só 5 países terem esse poder. Mas é uma representação. Tô nem aí. O Brasil também tinha que estar. Mas o Brasil é lascado. Eu não ligo. Bom, gente, bora lá para os conflitos e as tensões. Os conflitos na Rússia acontecem pelo mesmo motivo que acontece nos outros lugares. Chefão acaba com a minoria. Minoria revoltada, luta, conflito. O que é isso? As minorias da Rússia, elas eram desrespeitadas pelo governo da época. E aí, eles começaram a falar, por que a nossa economia não é bem desenvolvida? Por que a gente não tem direitos? Por que na sociedade a gente não é bem tratado? Por que a gente não consegue ter essa voz? Por que o povo não pode ter voz? E eles começaram a se revoltar e desenvolver esses vários conflitos. Muitas vezes esses conflitos foram pacíficos, de maneira mais tranquila. Mas tinha umas horas que era um pouco mais paquebrada que ia lá brigar mesmo. Formavam as guerrilhas, formavam o que fosse pra formar, pra ir lá bater no governo. Bom, outra coisa que é importante a gente saber é que nesse mesmo período existiam 21 repúblicas autônomas na Rússia. O que é isso? Dentro da própria Rússia tem 21 regiões que têm própria autonomia sobre sua própria região. É como se fosse... Eu não consegui agora pensar em um exemplo, mas é uma região que tem autonomia sobre ela, mas está dentro de outra. Mas não é considerado um país. Bom, essas regiões estavam tentando se tornar independentes. Só que a Rússia não queria, porque queria continuar tendo posse sobre elas. Por isso eram gerados os principais conflitos. Agora, a gente vai ver 4 exemplos de conflitos. E que outra coisa que a gente precisa saber é que desde Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, eu acho, se eu estiver falando besteira, vocês ignoram. Desde que ele entrou no poder da Rússia, um monte de conflito acontecendo. Então a gente pode ver que ele não é muito bacana. Mas não vamos dar nossa opinião, nossa linda opinião. 4 conflitos que aconteceram na Rússia foi de Chechênia, Geórgia, Ucrânia e Síria.
A Síria era mais questão que eles queriam ter o poder bélico em cima deles, ou seja, eles queriam controlar essa questão. Na Ucrânia, eu já vou explicar que é o que tá acontecendo hoje em dia, então é muito babado. Na Geórgia, é que em 2008 os militares da Geórgia atacaram uma região do sul da Rússia. E os russos falaram assim, o quê? O que você tá achando que você é? Foram lá e atacaram, só que eles acabaram, porque como eu falei que o poder bélico deles é forte, pensa assim, você vai lá com as suas pazinhas. Ele chega com aquela Glock gigantesca. Você deu um tiro na cabeça e morreu. Ou seja, muitas pessoas morreram. Em somente 5 dias, eles acabaram com muita gente. Isso não é muito bacana, né? Mas a gente precisa estar estudando. Em Chechênia, aconteceu 2 vezes. Durou 15 anos esse conflito, até o momento onde a Rússia cansou e foi matar todo mundo. Mas a questão é que eles... na Chechênia era não tanto relacionado com a questão do militar, dos armamentos. Era mais na questão do território. A Rússia queria o território deles e eles não queriam que a Rússia pegasse o território deles, porque é meio lógico, né? Pô, como assim você vai pegar meu território e você acha que você vai mandar em mim agora? Não faz sentido. E agora bora pra Ucrânia. Como é que começou essa guerra da Ucrânia? Porque quando começou lá em 2020, 2021, sei lá quando começou, eu não entendi. Me vieram me falar, tá tendo guerra no mundo. O quê? Como assim? O mundo não era só TikTok? Pra mim era. Aí eu abri os olhos e percebi que tem um mundo em volta de mim, de que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Bom, a Rússia, ela sempre foi reconhecida por destratar das minorias e de outras populações que iam até ela. Por exemplo, imigrantes. Chegavam lá, a Rússia tacava o pau neles. Só que o que aconteceu? Do nada o jogo virou. Os russos, que eram minorias e iam para outras regiões, começaram também a sofrer pouco caso. Eles não estavam sendo bem tratados nesses outros países. Só que o governo russo ficou revoltado. Deixa eu te contar esse babado. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia a ela, que era uma região de uma península da Ucrânia. E a Ucrânia falou assim, que porcaria é essa? Do nada você vai resolver pegar meu território, fofo? Aí, o que a Rússia chegou e falou? Não, eu tenho uma desculpinha pra isso, eu posso estar fazendo isso. As populações russas do meu país, elas estão sofrendo ameaças aí no seu governo. Tá bom que eu já fiz isso, mas a gente ignora essa parte. Deu pra entender? A Rússia chegou e deu uma desculpinha para poder falar que eles podiam pegar aquele território da Ucrânia. O que o resto do mundo fez? A Ucrânia ficou revoltada, falou assim, que porcaria é essa? Eu não vou aceitar perder meu território para eles. Mas a Ucrânia é fraquinha, então não tinha muito o que ela fazer. Aí os Estados Unidos e a União Europeia, o que eles falavam? Não, a gente não vai reconhecer essa... não sei como fala isso. A gente não vai reconhecer que a Rússia anexou a Crimeia, a gente não vai falar que tá ok. Pô, não tá certo isso? E aí, esse conflito ficou aí. Ele deu uma acalmada, porque foi lá em 2014, né? Pra quem achava que tinha começado agora, não, isso aí é antigo. Porém, em 2022, né, mais próximo do nosso dia a dia, o governo russo voltou, invadiu e começou a interferir na questão militar da Ucrânia. Nada, falou assim, agora eu voltei a mandar. Só que por que ele fez isso? Porque a Rússia está com medo da OTAN. A Ucrânia recebeu uma oferta da OTAN para fazer parte. Só que, vamos voltar lá para a Guerra Fria. Na Guerra Fria, os dois grupos eram os Estados Unidos e a União Soviética. E o grupo militar dos Estados Unidos era a OTAN. Então, era o maior inimigo da Rússia. Imagina um país que faz fronteira com você ter o seu maior inimigo ali. É muito fácil de alguma coisa acontecer. Então, os russos falaram assim, pô, melhor a gente já começar a interferir antes que a gente se lasque. Porque a Ucrânia ainda não estava fazendo parte da OTAN. Só que o que a Rússia fez? Ela foi se prevenir, só que nisso ela acabou gerando a guerra. E por isso tem a guerra da Ucrânia. Essa justificativa utilizada foi da questão do medo, por conta que a Rússia estava em risco. Realmente, você ter seu inimigo ali na sua cola não é a melhor coisa do mundo. E os russos também não querem perder, porque lembra que foi difícil para eles voltarem a ser uma potência? Então, eles não querem perder isso de novo, né? E tá aí até hoje essa guerra. Se você quiser saber mais, vai no Google e pesquisa. Foi isso, gente, questão de geografia da Rússia. Espero que vocês tenham gostado de aprender. Se você não gostou, o problema é seu, porque amanhã tem testão.